Quero saudar a todos vocês com a graça e com a paz de Jesus. Amém? Nós vamos continuar trazendo alguns temas a respeito daquela série de mensagens, conflitos da alma. Semana passada a gente teve a oportunidade de falar um pouco a respeito da ansiedade, e para aqueles que não puderam estar, assim como a mensagem da semana passada e outras que já foram ministradas, como orgulho, mentira, todas elas estão nas redes sociais da PIB, você pode acessar e com certeza vai ser uma bênção de você refletir em cima desses temas que são muito relevantes e principalmente são reais, né? A gente viu semana passada o quanto a igreja reagiu a esse tema da ansiedade e nós temos muito mais para sermos confrontados e desafiados, amém? Que não seja apenas uma pregação que você vai ouvir, que não seja apenas uma reflexão, um discurso, mas que verdadeiramente provoque em você uma mudança no seu coração, amém? Nessa manhã nós vamos falar a respeito de um tema diferente da noite. Na manhã nós vamos falar sobre a inveja. À noite eu quero falar sobre a cobiça, então é outro assunto. Se você puder vir, será muito bem-vindo. Caso contrário, você pode acompanhar, como a gente falou, na questão das redes sociais. E nós vamos falar nessa manhã a respeito da cobiça, aliás, da inveja. Cobiça é à noite, né? Inveja, no primeiro momento, eu lembro quando eu era pequeno, vou aproveitar que a minha mãe não está aqui, minha mãe só vem à noite, então eu vou contar uma história. A minha mãe, por falta de conhecimento, graças a Deus, hoje ela tem o entendimento da palavra, mas eu lembro da minha infância que a minha mãe sempre se preocupou muito, né? Assim como toda a minha família, a respeito da inveja. Não necessariamente na preocupação de que será que nós somos invejosos ou não, mas principalmente, e as pessoas que têm inveja de mim, né? Como se a inveja de alguém pudesse roubar alguma coisa de você, tirar alguma coisa que você conquistou, que você ganhou. Aí a gente tinha aquelas ferraduras assim na porta, né? Ferradura bonita assim. Ou você podia comprar um pé de coelho, não precisava nem comprar o coelho todo, compra só o pé, né? Você anda com ele no bolso, na bolsa, alguma coisa assim. Enfim, são coisas que iriam evitar que o invejoso, né, o olho grande, o olho gordo, não sei como é que você quer chamar, pudesse intervir na sua vida, na sua história, como se isso fosse alguma coisa real, né? E pessoas acreditam nisso. Mas é como eu falei, por falta de conhecimento da palavra, do que a palavra fala a respeito dessas coisas, mas são superstições que nos acompanham, né? Que vêm da infância, da família, que muitas vezes não tem nenhuma pessoa com discernimento espiritual. E a inveja é uma daquelas que são tratadas como, né, pela ferradura ou pelo pé de coelho. Agora, o que é inveja, né? Inveja não é um nome muito gostoso de se ouvir, né? Muito harmonioso aos seus ouvidos. A primeira impressão que dá é que inveja é uma palavra forte, é um pecado forte, ele realmente é um pecado, e é um pecado de um desejo totalmente carnal. Você não precisa aprender, você não tem necessidade de aprender a ser invejoso. Você já nasce com esse potencial e fique tranquilo que ele não vai faltar. Então, essa inveja é esse pecado vergonhoso, muitas vezes, aquele pecado que vem com apetite por detrás, que vem com desejo por detrás, com uma vontade desenfreada por detrás, e é um desejo do mal, é um desejo venenoso, é um desejo terreno, mundano, e por que não dizer até demoníaco, e nós vamos ver isso. Agora, a inveja não é um privilégio, digamos assim, apenas daqueles que são adultos, que são, de alguma forma, socialmente mais estáveis ou mais relevantes do que outros. Não, a inveja ela bate em tudo que é direção, né? Desde a criança menor até o mais adulto de todos. Todos nós sofremos influência da inveja de dentro do nosso coração. E num primeiro momento você vai dizer assim, invejoso. Semana passada eu perguntei quantos aqui se consideravam ansiosos. Muita gente levantou a mão. E se eu perguntar agora, eu não vou fazer isso, né? Agora eu não vou fazer isso. Quantos de vocês se consideram invejosos? Talvez você até dá uma tremida assim, mas você vai segurar a sua mão, prende ela no bolso, em algum lugar assim, porque até então é um sentimento de vergonha, né?
Inveja é um pecado muito forte. Como se outros pecados fossem mais fracos, né? A gente tem essa... Mas inveja é uma coisa muito difícil. Difícil de você admitir que tem, difícil de você reconhecer que tem. E o que eu queria fazer nessa manhã é nós fazermos uma reflexão em cima do que é ser invejoso. Talvez ali você vai se identificar um pouco e você vai levantar um pouquinho a mão e dizer assim, eu tenho um pouco disso, eu tenho inveja. Você tem que reconhecer isso. Então eu queria convidar vocês, no primeiro momento, a abrirem. Nós não vamos nos deter muito no texto, eu só quero ler ele. Tiago, capítulo 3, versículo 13, por favor. Todos encontraram? Diz assim, vou ler na revista e atualizada. Quem dentre vós é sábio e entendido, mostre pelo seu bom procedimento as suas boas obras em mansidão de sabedoria. Mas se tendes amargo ciúme e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorie disso, nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Porque onde há ciúme, sentimento faccioso ou invejoso, aí há confusão e toda a obra má. Mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade, sem hipocrisia. Ora, o fruto da justiça semeia-se em paz para aqueles que provêm a paz. Algumas traduções, ao invés de sentimento faccioso, deve estar escrito inveja amarga. Inveja amarga. Então, na palavra de Deus aparecem várias palavras para definir o que nós chamamos de inveja, né? Faccioso é um deles, mas o texto está falando de dois caminhos. Tiago está indo para dois lados aqui. Ou você anda para o lado a partir de sabedoria de Deus, importante isso. Aquele que é inteligente anda pela direção que Deus estabelece. Esse é um dos caminhos que Tiago está nos mostrando. Uma sabedoria que é pura, pacífica, amável, misericordiosa, sincera. E a conduta daqueles que andam por esse caminho, os seus frutos são de paz e de justiça. E aquele que anda no caminho da sabedoria, que não vem de nós, mas vem de Deus, consegue alcançar essas coisas. Justiça, paz e tantas outras. Agora ele fala de outro caminho também. Ele fala de outro caminho que é exatamente o caminho que nós vamos conversar um pouco agora no início, que é o caminho da inveja. A partir de um coração tomado de uma inveja amarga, e a inveja amarga traz uma palavra aqui, uma ambição egoísta junto, como se fosse quase a mesma coisa, que não tem como separar a inveja de uma ambição egoísta. E os seus frutos são confusão e males de todo tipo. Todo tipo de males. E nós vamos conhecer um pouco melhor o que é esse caminho da inveja. Amados, esse pecado, inveja, né? Só de pronunciar ele já nos assusta, mas nós precisamos entender um pouco mais para ver qual é o tipo de envolvimento que nós temos, o quanto nós somos invejosos. Porque talvez no primeiro momento a inveja para você é aquele absurdo da pessoa olhar para as coisas que você tem e querer aquilo ou alguma coisa parecida, desejar a mulher do próximo, a grama do vizinho ela é mais bonita, aquelas coisas todas que a gente já sabe, que é mais ou menos isso mesmo, mas nós vamos nos aprofundar um pouco mais para tentar entender algumas coisas. Como que acontece? Como que acontece a inveja? Preste atenção, o orgulho, só para vocês terem uma ideia da diferença, o orgulho é um sentimento que nos faz olhar a pessoa de cima para baixo, certo? O orgulho, o soberbo, é aquele que olha a pessoa de cima para baixo com um olhar de superioridade, de alguém que é mais capaz, né? De alguém que se aquela pessoa for muito orgulhosa, ela pode humilhar a outra pessoa cada vez mais, porque ela tem o desejo de cada vez colocá-la mais para baixo, para que você fique mais para cima, né? Tem duas formas de você ser orgulhoso. Primeiro é você se soberbecer, e a segunda forma é você humilhar cada vez mais aquele pela qual você quer mostrar soberba, autoridade, ou seja lá o que for. Então o orgulho tem essa característica, de você olhar a pessoa de cima para baixo.
Agora, a inveja não. A inveja não tem esse mesmo sentimento. A inveja é o contrário. A inveja é você olhar a pessoa de baixo para cima. De nós nos colocarmos abaixo dela ou colocar ela acima de você. E isso aparentemente não há nada de errado. Aparentemente isso é bíblico, né? O que diz Filipenses capítulo 2? Que nós devemos considerar as necessidades do outro antes das nossas. Então, até então, isso parece algo bom. Mas é bom quando é aplicado dentro do próprio contexto de Filipenses 2, que é na humildade. Na humildade. Agora, esse cidadão egoísta consegue fazer isso, olhar a pessoa de baixo para cima, mas sem um pingo de humildade. De uma forma completamente errada. E nós vamos ver isso daqui a pouco. Aos olhos daquele que é egoísta, nós de alguma forma somos melhores e mais relevantes do que ele. Mas por que, aliás, a outra pessoa é isso, né? Por que ele tem esse sentimento de que a pessoa que está ao meu lado, a pessoa que é o alvo da minha inveja, é superior a nós? Esse sentimento, sabe o que acontece, o que causa no coração do egoísta? Qual é a reação que ele tem diante de tudo isso? Ele se sente inferior, ele se colocou abaixo, ele se sente menos qualificado, ele se sente menos importante, ele se sente incapaz. Ele olha para aquela pessoa que ele colocou acima dele e fala assim: eu jamais vou conseguir chegar ali. É muito para mim. É muito para mim. E ninguém gosta de se sentir assim. Ninguém gosta de sentir essas questões de ser desqualificado, de se sentir menos importante ou incapaz. Ninguém gosta, ninguém tem prazer em sentir-se assim. Mas ele coloca aquela pessoa que é o alvo da inveja para cima, olha para ela e fala assim: eu nunca vou chegar ali. Eu não tenho condições de chegar ali. Aí acontece uma coisa sobrenatural no coração. Uma sensação de falta. Falta alguma coisa. Falta alguma coisa. Não está completo, eu não estou me sentindo bem, falta alguma coisa. Então, se colocar abaixo, se colocar a outra pessoa que é o alvo da inveja acima, causa na pessoa esse sentimento de que eu estou insatisfeito. Alguma coisa está faltando para mim. Então, a partir dessa percepção negativa, aquece o nosso coração, acelera o nosso metabolismo, a gente começa a ter um sentimento meio estranho, meio diferente. E o significado da palavra inveja talvez nos ajude a entender o que acontece dentro de um coração invejoso. Vamos lá. A inveja é um estado febril, a inveja é um estado febril da mente, fervor de espírito, fúria de indignação. Isso é o que acontece dentro de um coração invejoso. Quando ele olha para aquele alvo da inveja e ele se sente inferiorizado, se sente incapaz, ele olha para aquilo e o seu coração começa a ferver por dentro. Começa a ferver de indignação, por quê? Porque ele acha ou ele sabe que ele não vai conseguir. Ele não vai conseguir alcançar o que ele precisa. E olha só, qual é o motivo desse descontrole, dessa perturbação mental a partir da ansiedade? É isso que eu coloquei ali. Qual é o motivo? Então vamos lá. Nós invejamos porque pessoas têm o que nós gostaríamos de ter. Nós invejamos porque desejamos, gostaríamos de ter aquelas coisas que os outros têm. Outro, nós invejamos porque as pessoas são o que nós gostaríamos de ser. Elas têm e elas são, ou elas são e nós não somos, e nós não temos. Elas conquistam coisas que nós não conseguimos conquistar e nós desejamos conquistar. E não só isso, elas são aparentemente aquilo que nós gostaríamos de nos parecer. Isso é o que acontece no coração de um invejoso. Então nós desejamos ter o que elas têm e nós desejamos ser o que elas são. Então você deseja chegar até ela. Vocês entenderam? Você colocou ela aqui em cima, agora o desejo do teu coração é de você chegar até ela, de você ter aquelas coisas que ela tem. Você quer ser o que ela é. E o problema aqui é que não só nós desejamos apenas chegar até onde ela é, onde ela está, ou ter o que ela tem,
E se fosse assim, não tem nenhum problema de nós almejarmos, olharmos para alguém e dissermos assim, olha, nós queremos ter o que ele conquistou, nós queremos ser como ele é. Não é ruim totalmente, né? Você desejar mais, você querer crescer, você olhar para uma pessoa que é um profissional, por exemplo, qualificado, e você dizer, olha, eu gostaria de ser também um profissional qualificado. Não tem nada de errado nisso. Aliás, essa pessoa poderia até servir como inspiração para você, não é? Eu queria ser como aquele cara. Olha o quanto ele conhece a palavra de Deus. Olha como ele é um bom marido, uma boa esposa. Eu queria um dia ser assim também. Mas não é isso que acontece. Não é isso que acontece. Se fosse isso, seria uma bênção. Seria uma maravilha, mas não é isso. Então o invejoso, ou ele chega aonde está o outro, ou acontece o quê? Ele deseja que o outro chegue onde ele está. Então é um sentimento inverso. Ao invés de ser algo inspirador, desafiador, motivador na sua vida, acontece exatamente ao contrário. Se você não chega lá, então que ele chegue aqui. Andando no caminho de inveja, o que acontece? Brota no nosso coração tristeza, insatisfação e descontentamento. Aliás, a inveja, ela rouba de nós aquelas coisas que nos davam prazer e nos davam alegria. Se a nossa fonte de alegria, de satisfação e de contentamento era o Senhor, a inveja rouba isso. A inveja diz, ele não é suficiente para te dar satisfação, para te dar alegria. Então, tudo estava bem, você estava feliz com o seu carro, com o seu celular, com a sua casa, com a sua televisão, você tinha tudo o que precisava, você era uma pessoa satisfeita e contente, você era feliz com o emprego que Deus te deu, você era feliz no seu casamento, você é feliz com a condição financeira que você tem, com os bens, ok, não tem muita coisa, mas tudo que você tem é o que você precisa, então você está satisfeito com isso até aparecer uma pessoa ao seu lado, um amigo, um irmão, e de repente você vê que ele ganhou uma promoção, que ele veio de carro novo, porque ele conseguiu comprar um carro importado, um carro cheio de... né? Então até ali você estava muito bem. De repente você olha para aquele irmãozinho, que compartilha contigo com alegria, puxa irmão, eu fui abençoado, eu fui promovido na minha empresa, meu salário vai dobrar. Aí o invejoso ouve essas coisas, e aí começa a acontecer aquele negócio aqui dentro. É totalmente insuportável para o invejoso ver o irmãozinho ganhando mais, ver o amigo ganhando mais, ou tendo mais bens, ou tendo mais alegria do que você, um casamento abençoado, chega a dar uma coceira dentro dele. Assim, né? Urtiga, já experimentaram urtiga? Já tentaram esses meninos assim, os homens, né? Tirar a camisa e rolar na grama sem camisa, assim? Dá aquela coceira por dentro, assim, sabe? Ele é insuportável para ele ver o amigo dele, que andou durante anos com ele, de repente o amigo dele, ó, top. Isso para ele é algo insuportável. O irmãozinho aparece com aquele iPhone novo, né? iPhone 11. 11, já pensou? Tem 11, né? Ele aparece com o 12, que nem chegou no Brasil ainda. E você tem o 9. Você estava feliz com aquele celular, gente. Ele servia para tudo que você precisava. Aliás, ele tinha até coisas a mais, nem precisava, você nunca usou na sua vida. Mas é o iPhone 12 que o cara comprou. Só ele tem na redondeza. Aí dá essa comichão. Dá esse... como é que chama? Como é que a Bíblia diz? Tem um envolver das entranhas. Porque ele está com o iPhone 12. Aí sabe o que acontece? Ele olha para ti todo sorridente, mostrando o celular, você olha assim e fala, nossa, que legal. Né? Aquela cara amarela, assim, naquele sorriso amarelo. Que legal. Aí você sai dali e fala assim, ó, eu não suporto meu celular. Meu celular sempre dá problema. Aí o marido pergunta assim, como assim? Eu não sei o que tem. Aí sabe o que acontece? Dá uma rodada uma semana, dá uma rodada 2 semanas, quando de repente, lá vai ele fazer em 24 vezes um celular iPhone
12,5 se tivesse, né? Mas não tem 12,5. Então, ele compra o 12. Aí ele chega para o irmãozinho, aquele do celular 12, e fala assim, tu viu que eu comprei? Daí ele dá aquele sorriso e fala assim, que bom, irmão, glória a Deus, que bom que você comprou. E o teu? Não, o meu está aqui, mas o meu, acredita que meu filho pegou ele, caiu e trincou? Ah! Que pena, irmão, que pena que aconteceu isso. Amados, você se alegra, você fica feliz com a desgraça alheia, com aquela zebra que deu de cair o celular no chão e quebrar só o cantinho. Mas o meu não está quebrado o cantinho. O meu é novo, 0 quilômetro. Então vocês estão entendendo o que acontece? Para o coração do invejoso tudo vai bem, até acontecer alguma coisa de bom, de abençoador na vida do outro. Aí vem aquele acusador, né? Ele mesmo tem um autoacusador. Ele começa assim, tá vendo? Tu não tem o 12. Ele tem. Olha o teu aí, ó. Já foi lançado há mais de 6 meses. Na tecnologia, 6 meses é bastante coisa, né? Você não vai conseguir comprar um igual a ele. Você não vai conseguir, você não tem condições, você não tem capacidade para isso. Sabe aquele desafio, duvido tu me convidar para um churrasco, tu não vai conseguir. Aí você fica com aquele negócio, não, vou convidar. Então, esse acusador começa a acusar você mesmo dessas coisas. Diz assim, olha, você é incapaz. Você é incapaz. Você acha que não é necessário? Claro que é necessário ter um 12. Ele tem. Ele tem. E você não tem. Então, ou você chega lá, e você faz de tudo para isso, ou você traz ele até aqui. Você tenta trazer ele até aqui. E aí você se alegra com coisas que podem acontecer de ruim com ele. Isso quando não é você que provoca alguma coisa para que ele caia, para que ele tenha problemas. Queridos, a inveja não é passiva. A inveja tem uma ação, uma força ativa, que muitas vezes é, como coloquei ali, incontrolável. Incontrolável. E nós vemos isso na palavra de Deus. A inveja fez com que Caim fizesse o quê? Matasse Abel. José foi vendido como escravo pelos seus irmãos, pelos seus próprios irmãos. Foi vendido como escravo. A inveja levou Saul a várias tentativas para matar Davi, porque ele tinha inveja de Davi. Essa é a força ativa da inveja. Então não brinque com a inveja. Porque você vai desejar o mal. Porque se você não chegar lá, você vai trazer ele para cá. E não só vai trazer ele para cá, como vai tentar humilhar para que você ultrapasse essa medida que você mesmo colocou na sua cabeça, que ele está aqui e que você está aqui. Uma coisa que é interessante que eu queria dizer para vocês, quem é o alvo da nossa inveja? Quem é o alvo da nossa inveja? Aquele que tem algum tipo de semelhança contigo. Aquele que, de alguma forma, tem os mesmos interesses que você. Aquele que talvez tenha a mesma posição que você tem, seja no trabalho, seja até mesmo na questão de família. Ou alguém que tem os mesmos alvos que você tem, sonhos que você tem. São essas as pessoas pelas quais você inveja. Aquelas pessoas que de alguma forma têm uma condição que você tem. Talvez essas pessoas tenham o estado que você tem, você está na mesma questão, na mesma situação. Então, amados, o problema disso é que são essas pessoas pelas quais que normalmente você sente inveja. Você não vai sentir inveja do Messi, que é o melhor jogador do mundo. Eu acho, né? Você não vai sentir inveja do Bill Gates, que é um dos homens mais ricos do mundo. Eu queria ser rico que nem ele. Você não vai sentir inveja desses caras. Você vai sentir inveja de quem? Você, como pai, vai sentir inveja de quem? Você vai sentir inveja, sabe do quê? Quando você olhar o filho do outro, do seu amigo, do seu irmão da igreja, aquele filho educadinho, aquele filho respeitoso, aquele filho que levanta a mão e fala versículo de cor. Aí você vai dizer, como que ele chegou ali, né? O pai dele deve ser um pai bom. Então, amados, você não sente inveja de quem é um estranho para você.
Se você é uma costureira, você vai sentir inveja de quem? De uma outra costureira que costura muito melhor que você. Se você é uma psicóloga, se você é uma psicopedagoga, né? Eu olhei para ti agora, eu já mirei aqui. Aí você encontra outra que é mais gabaritada, que tem uma experiência lá na Turquia. E você só tem experiência no Uruguai, Paraguai, né? Aí você começa a sentir aquele negócio, aquela coceira da urtiga, volta de novo. Eu não sinto inveja do Messi. Eu sinto inveja quando o irmãozinho chega para mim e fala assim: pastor, semana passada eu vi uma pregação, foi uma bênção. Eu fui para o céu e voltei e tudo mudou na minha vida. Quem é esse pastor? O que tu viu? Eu não sinto inveja do Mauro e da Cris, eles cantam super bem, eu jamais cantaria, mas não é a área, entendeu? Eu sinto inveja daquele pregador, que o irmãozinho chega e diz assim: pastor, domingo passado de manhã eu fiquei ouvindo, por que tu não veio no culto, criatura? Tinha que estar ouvindo esse cara, que eu não sei nem quem é. Tu entende? Começa a remoer aquele negócio por dentro. Então você tem inveja das pessoas que fazem parte, de alguma forma, tem alguma semelhança com você. São esses que causam em você inveja. Sabe as mulheres que me perdoem agora, tá? Sabe aquele casamento? Aquele casamento que você vai e aí você colocou a tua melhor roupa, você gastou quase todo o salário do seu marido, né, para aquela roupa, e aí chega aquela amiga, ela chega com um vestido bem mais bonito que o teu, na tua opinião, né? Ela tá linda, maravilhosa, olha o cabelo da criança. Que coisa mais linda. Aí você já começa a sentar até de lado, ela senta aqui e você faz assim, ó, para você não olhar para a criatura. Porque afinal de contas você ficou 2h30 tentando se arrumar para aquela mulher chegar daquele jeito. Todo mundo ficou olhando, e pior, até o teu marido comentou: olha como tá bonita a fulana de tal. Aí é para acabar, né? Aí é para acabar. Como pode? Ela estava feliz, gente. Ela estava feliz. Ela foi para o casamento toda maravilhosa, toda linda, toda elegante. Ela estava feliz, conversando com o marido sorridente. Ah, que festa bonita, amor. Que bom que esses, né? Até que enfim esses dois casaram, aquela coisa toda e tal. De repente chega aquela mulher e acaba com a alegria. Aí a mulher fica emburrada. O que foi, meu amor? Não, nada. Não, o que está acontecendo? Tu estava tão bem. Não quero falar sobre isso. Não é assim? Não é assim. Você fica insatisfeito, você fica descontente. O padrão, que era um padrão que vinha de Deus na questão da tua satisfação, na tua alegria, é substituído, sabe por quem? Pela pessoa. Agora o teu padrão de alegria, contentamento e satisfação não é mais em Deus, é na pessoa. O dia que eu chegar lá, eu vou ser uma pessoa feliz ou satisfeita. O comportamento de uma pessoa invejosa, um coração invejoso, ela perde a alegria em Jesus, ela perde a alegria nas coisas que Deus dá, nas coisas que Deus permite, ela perde a alegria de todas essas coisas. Por quê? Porque até então, a partir dali, o que importa para ela é chegar no seu alvo, naquele alvo da sua inveja, que é aquela mulher ou aquele amigo, aquele irmão, sempre alguém muito próximo de você. Queridos, a inveja, nós vimos no texto ali de Tiago, ela é demoníaca. Ela é demoníaca. Ela rouba de você a paz que vem de Jesus. A inveja, ela tira a sua alegria de pertencer ao Senhor. A sua alegria e a sua confiança, a sua segurança de que Deus está cuidando de você. De que Deus tem provido tudo que você precisa, não necessariamente o que você quer, mas tudo aquilo que você precisa. E Ele sabe quais são as suas necessidades. Nós lemos esse texto semana passada. Quando fala dos pássaros, das aves, Ele sabe quais são as nossas necessidades, Ele tem suprido e você estava feliz.
Até a inveja, como uma ação demoníaca na sua vida, rouba a tua alegria e rouba a tua satisfação. Todos nós vivemos sob a possibilidade de sermos invejosos. Todos nós, independentemente do grau, da intensidade. Eu pergunto para você, quantos de nós aqui precisamos, não precisa levantar a mão, quantos de nós precisamos lutar frequentemente com esse pecado da inveja? Abram comigo João, capítulo 13. João, capítulo 13. João 13, 34. João 13, 34. Todos encontraram? 13, 34 e 35 diz assim: Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vós vos ameis uns aos outros. Nisso conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Todos conhecem esse texto. O texto diz, passei aqui, o texto diz que se nós seríamos reconhecidos ou seríamos conhecidos que somos discípulos de Jesus pelo amor que nós temos uns pelos outros, pela forma que nós nos amamos, pela forma que nós cuidamos uns dos outros, pela forma que nós servimos uns aos outros, que nós estendemos a mão, que nós estamos dispostos a fazer o bem. O problema é que a inveja, o problema é que a inveja é o caminho contrário do amor. Para o invejoso, amados, no máximo que ele vai fazer de bom é tentar colocar aquela pessoa no seu lado, ter as coisas que você tem ou ser relevante o quanto você é. De preferência um pouquinho para trás. E tudo aquilo que você precisa fazer para torná-lo um pouco mais relevante, um pouco mais, talvez, importante dentro de um contexto, você não vai fazer. Você não vai fazer. Essa coisa de colocar as necessidades do outro acima das tuas, um coração invejoso não tem espaço para isso. Não tem capacidade de fazer qualquer coisa nesse sentido, de colocar aquele que é o alvo da tua inveja, servir ele. Não, você não vai conseguir fazer isso. Você não vai suportar esse tipo de coisa. Pensa naquela mulher, agora eu quero falar no sentido do amor, né? Pensa naquela mulher que veio na festa, né? Que você sentou meio de lado assim. Ela está linda e maravilhosa, ela está com um cabelo que parece que saiu da televisão, né? Ela está com aquela roupa que você imagina o preço que ela deve ter pago, e você não tem condições de comprar uma roupa daquela. Aquele sapato lindo que você tem uma dúzia que não vale aquele ali. Ela chega toda elegante. Aí você olha para ela e comenta com a outra amiga do lado assim: olha a tira da bolsa dela. Que ridícula. Que ridícula. Tu reparou a tira da bolsa dela? Não, não reparei. Olha a tira. Você entende? O invejoso, ele não ama. O invejoso, ele procura, ele mira em alguma coisa, em algum defeito que você tenha, ou em alguma dificuldade que você tenha, justamente para te humilhar, justamente para tentar te trazer para onde você está. Esse é o coração invejoso. Nós desejamos um mal, amados. Nós precisamos admitir isso, um mal daquele que é o alvo da nossa inveja. Eu me alegro na derrota dele, eu me alegro no sofrimento. Ele vem contar para mim que ele perdeu o emprego. Aí você fala: ô irmão, vamos orar. Mas no fundo tem um gostinho bom, doce, dentro do seu coração. Isso é amar ao próximo? E amados, pensa nos irmãos ali, né? Pensa em Caim e Abel, irmãos. Pensa em José e os outros irmãos de sangue. E ainda assim eles não mediram forças para fazer um mal contra aqueles. Caim matou Abel. Você tem ideia do que é um irmão matar um outro irmão por causa de um sentimento de inveja? Você entende a força disso dentro do coração? Se você alimentar isso, você
entende até onde você pode chegar, não há limites. Não há limites. Você fala mal, você fofoca, você mente a respeito do seu irmão, você tem prazer em diminuir a reputação dele, você deprecia, desqualifica, você constantemente critica. E essas coisas, fofocas, mentiras, calúnias, difamação, essas coisas partem de um coração invejoso. Invejoso. Você costuma falar mal do seu irmão, você costuma criticar o seu irmão o tempo todo. Pode ter certeza que aqui dentro tem a inveja querendo sair para fora com toda a força. Esse é o caminho contrário do amor. Esse é a contramão daquilo que Jesus disse que nós deveríamos ser. Nós deveríamos ser reconhecidos pelo amor que nós temos, não desejando o mal, não falando mal uns para os outros. Queridos, todos nós vivemos sobre a possibilidade de sermos atacados pela inveja. Todos nós. Eu faço essa pergunta para você. Você tem sido atacado? Tudo isso que a gente está falando aqui, você se identifica um pouco com isso? Será que isso não é algo que está presente na sua vida? Nós precisamos lutar frequentemente. Frequentemente nós precisamos lutar contra o pecado da inveja. E para terminar, eu quero fazer uma dinâmica com vocês agora. Uma dinâmica que acontece quase em todo o Novo Testamento. Principalmente o apóstolo Paulo em Efésios, capítulo 4. O apóstolo Paulo faz uma dinâmica, que em vários textos da Bíblia, o apóstolo Pedro também fez isso, nos evangelhos existe isso, que é o quê? De nós nos despojarmos. Despojarmos significa desabituarmos de algumas coisas, nos despir de algumas coisas, tirar de nós algumas coisas. E depois nós vamos nos revestir de outras coisas. Nós vamos abandonar algumas práticas e nos revestir de outras práticas. É isso que Efésios 4 vai falar. Porém, para que isso aconteça, precisa haver uma renovação da mente. Então nós precisamos, agora que nós olhamos e entendemos um pouco melhor o que é ser uma pessoa invejosa, ou quais são os traços de inveja que aparecem no nosso coração e que você precisa lutar frequentemente. Então nós vamos nos despojar de algumas coisas, nós vamos nos revestir de outra, mas isso passa por uma renovação. Você vai ter que olhar a partir de agora estas coisas de uma forma diferente. De uma forma diferente. Renovar, despojar-se, primeira coisa que precisa acontecer é despojar-se da inveja. De que forma? Vamos ler esse texto, Marcos capítulo 7, versículo 22. Convido vocês a abrirem. Marcos 27, 7, aliás, desculpa. Marcos 7, 21. Pois é do interior do coração dos homens que procedem os maus pensamentos, as prostituições, os furtos, os homicídios, os adultérios, a cobiça, as maldades, o dolo, a libertinagem, a inveja, a blasfêmia, a insensatez, a soberba e tudo mais. É do coração do homem que parte essas coisas. Está em nós, na nossa natureza pecaminosa. Então a primeira coisa para nós nos despojarmos disso, primeiro é reconhecer que é pecado, que nós precisamos abandonar esse pecado. Não ficar alimentando esse sentimento, ou não ficar conformado porque às vezes você sente isso, mas verdadeiramente se arrepender desse pecado. A solução é reconhecer, se arrepender e confessar diante de Deus. Talvez você nunca deu muita ênfase, muita bola para essas coisas, mas que você sente às vezes essas coisas, você sente. E você precisa reconhecer isso em primeiro lugar, porque esse pecado é difícil de reconhecer. Você precisa reconhecer que tem momentos de inveja, e por ter momentos de inveja você é um invejoso e você precisa tratar isso no seu coração. Você precisa pedir perdão diante de Deus.
Você precisa se arrepender desse pecado. De que forma? Primeiro, renovando a sua mente. Entendendo que Deus é soberano. Repita comigo. Deus é soberano. Ele age e dispõe as coisas segundo o querer dele. Ele faz o que ele quer, do jeito que ele quer, na hora que ele acha melhor. E não cabe a nós questionarmos a Deus pela sua graça que distribui e dá a quem ele quer, da forma que ele quer. Deus é soberano, e isso tem que entrar no seu coração. Talvez você diga, eu já sei disso. Sabe? Nesse sentido, falando de inveja, você sabe o que é isso? Você olhar para o outro com esse olhar invejoso, com esse coração que por dentro se treme todo, porque você gostaria de ter o que ele tem. Você não deve questionar se Deus, por que Deus deu, por que Deus não deu. Não aceitar essa realidade da soberania de Deus conduz todos nós à inveja. A inveja. Você é inseguro quanto ao que você é diante de Deus? Se você tem esses sentimentos em relação às outras pessoas, talvez você é aquele que deseja ser e não necessariamente ter. A pergunta que eu faço é essa: você é inseguro em relação a quem você é? Principalmente quem você é diante de Deus, como fala lá em 1 Pedro. Quero convidar vocês a abrirem 1 Pedro. Muitos conhecem já esse texto, capítulo 2, versículo 9, que diz assim: mas vós sois a geração eleita de Deus, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, escolhido, separado, para que anuncieis as grandezas daquele que vos enviou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós outros eram povo sem Deus, sem salvação. Agora vocês têm a salvação. Agora vocês ganharam, pela graça de Deus, a salvação eterna. Jesus morreu naquela cruz por você. Jesus teve a sua atitude de provisão mais relevante na história de todos nós. Ele deu a sua vida por nossa causa. Nós não precisamos nos sentir inferiorizados em relação aos outros, porque todos nós somos iguais. Todos nós custamos o mesmo preço. Você tem dúvida em relação ao seu valor dentro do reino? Você tem dúvida em relação a quem você é dentro do corpo de Cristo, dentro dos projetos e propósitos de Deus? Se você tem dúvida em relação a isso, talvez seja esse o motivo pela qual você é invejoso. Porque você acha que vai ser feliz se você ganhar aquilo, se você ser como aquele que é. Não, amados. A provisão mais importante de Deus para a sua vida já aconteceu. E Ele tem provido tudo aquilo que você precisa. Eu quero que você leia esse texto comigo. Provérbios capítulo 30, versículo 7. Provérbios capítulo 30, versículo 7. Encontraram? Eu sempre gostei muito desse texto. Esse texto sempre foi, eu acho que eu ouvi a primeira vez esse versículo, eu tinha 16 anos. Faz muito tempo, né? 16 anos. Diz assim o texto: duas coisas te peço. Não me negue antes que eu morra. Alonga de mim a falsidade e a mentira. Não me des nem a pobreza, nem a riqueza. Dá-me só o pão que me é necessário, para que eu, de farto, não te negues, na riqueza não te negues, quem é o Senhor, ou na pobreza eu venha furtar, ou venha envergonhar, profanar o teu nome. Não permita isso, ó Deus. Amados, Deus tem dado a você tudo o que você precisa. Tudo o que você precisa. Deus tem dado a você tudo aquilo que é necessário que Ele dê, dentro do propósito dEle. Talvez você queira mais, talvez você almeje mais, isso de certa forma é bom,
Mas isso não pode tirar de você a alegria, a satisfação daquilo que você já tem. Você não pode olhar para alguma coisa que você quer, que você almeja alcançar, e perder completamente o valor daquilo que você já ganhou. Deus tem suprido em Cristo Jesus cada uma das nossas necessidades. Está escrito isso, Filipenses. Deus há de suprir em Cristo Jesus cada uma das nossas necessidades. Mateus 6, que nós lemos semana passada, diz que Ele sabe das tuas necessidades e Ele vai te dar. Ele vai te dar. Quando Ele fala do alimento, quando Ele fala da roupa, da bebida, Ele está querendo dizer todas aquelas coisas básicas que você verdadeiramente precisa. Ele vai te dar. Agora, esse é o teu coração? É um coração que diz para Deus assim: Senhor, me dê a medida certa. E eu creio que aquilo que o Senhor tem me dado é a medida certa. E essa é a medida em que eu preciso me alegrar. Nem mais e nem menos. Essa é a medida que Deus quer te dar. E se Ele quer dar mais para uns ou menos para outros, não é isso que é relevante, não é isso que é importante. O importante é o que Ele tem dado a você. Porque talvez se Ele desse muito mais, ou se Ele desse aquilo que você quer, você já teria abandonado a fé. Você já teria virado as costas para Deus e abandonado a sua fé. Então Ele sabe de todas as coisas. 1 Pedro fala, no capítulo 4, se eu não me engano, diz que todas as nossas sofrimentos e lutas que nós passamos, todas elas são necessárias. Necessárias. Então significa que se você tem passado por dificuldade, seja ela financeira, seja ela de relacionamento, seja o que for, Deus está permitindo porque é necessário que você passe por isso. Porque Ele tem propósitos. Aprenda com Ele. Aprenda com essas dificuldades. Abraça o deserto. Não faz que nem o povo de Israel, que murmurou, reclamou. Ao invés disso, abrace a sua dificuldade, a sua luta. E diga para Deus: Senhor, eu quero que o Senhor use essa ferramenta para transformar a minha vida. E não ficar murmurando. E não ficar reclamando. Por que eu passo por isso? Por que eu tenho que passar por isso? Amém? Revestir-se. 1 Tessalonicenses, não precisa abrir, sabe o que diz? Alegra-te no Senhor. Alegrai-vos sempre no Senhor. Em tudo dai graças. Em tudo dai graças. A gratidão equilibra os seus sentimentos, a gratidão reconhece a provisão de todas as coisas pela graça de Deus. Porque Ele não dá ou deixa de dar porque você merece ou não merece. Não é isso. Não é isso. Ele é soberano, lembra? Ele é soberano. A primeira coisa que você tem que entender é isso. Ele dá a medida, exatamente a medida que você precisa. Então, alegre-se. A gratidão traz humildade, alegria, contentamento e satisfação. Eu não quero fazer nenhum tipo de apelo em relação à inveja. Porque o caminho contrário da inveja é a gratidão e a alegria e a satisfação em Cristo Jesus. Você não precisa focar nisso. Você precisa fazer isso. Se você fizer isso, você vai abandonar isso. Se você buscar a soberania de Deus, a confiança em Deus. Nós cantamos várias vezes aqui, eu queria chamar a equipe de louvor para a gente até cantar esse último cântico. Se você fizer isso, se você entender que Deus tem suprido todas as suas necessidades, que Deus é o suficiente para você. Aquele texto, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração, provérbio, sabe o que significa isso? Salmo, desculpa. Está dizendo para você assim, olha, Ele é a maior satisfação que você tem. A partir dele você não precisa de mais nada, é isso que o texto está dizendo. Você precisa entender que a maior e mais completa satisfação que você pode ter no seu coração é o Senhor em você. E se você tem o Senhor, você não precisa de mais nada para ser feliz, para estar satisfeito ou estar contente. O apóstolo Paulo fala em Filipenses: aprendi a viver contente. É uma dinâmica, é um aprendizado. Você não nasce sendo contente, estando contente.
Você não sabe ser contente por causa do seu coração egoísta, por causa do seu coração invejoso, orgulhoso. Você precisa aprender a estar contente, a viver contente. E o desafio que eu tenho para você nessa manhã é observar estas coisas que têm sido sinais de inveja. Admitir e reconhecer diante de Deus: Senhor, sim, eu sou invejoso. Eu sou invejoso. Eu tenho feito coisas, eu tenho sentido coisas que muitas vezes tem tudo a ver com o que a gente falou aqui nessa manhã. Eu quero pedir perdão, Senhor. Eu reconheço diante do Senhor em que eu tenho vivenciado muitas vezes esse pecado. Eu quero pedir perdão. E eu quero, Senhor, olhar para a Tua soberania na minha vida. Olhar para aquilo que o Senhor é para mim. O Senhor é tudo que eu preciso. Eu não preciso de mais nada além de Ti. E eu quero me alegrar naquilo que o Senhor tem dado a mim. Naquilo que o Senhor tem feito por mim. Eu quero ter um coração grato todos os dias. Eu quero acordar de manhã não pensando naquilo que eu não tenho, mas pensando naquilo que eu já conquistei por causa da Tua graça. Eu não quero reclamar porque eu não sou aquele ou aquela. Eu quero agradecer porque um dia o Senhor olhou para mim e teve misericórdia da minha vida. Eu quero desafiar você a fazer uma reflexão o quanto o teu coração é satisfeito em Cristo Jesus. Essa é a pergunta. Vamos cantar esse cântico, depois eu quero encerrar com mais uma palavra.